Olá, pessoal! Vamos iniciar agora a série das nossas aulas de Introdução à Computação e também Algoritmos e Programação, aplicadas aos cursos de Engenharia da Universidade Federal do Piauí. Na ementa dessas disciplinas, existe um detalhamento muito grande da parte de programação. Tudo bem que não é só o nome que muda. Em algum momento existe uma particularidade de introdução à computação para engenharias e algoritmos e programação também é ofertado no Centro de Tecnologia. E essa pequena diferença será administrada por nós ao longo dos próximos vídeos e mais para o final da disciplina. Digamos assim, se você dividir a disciplina em três partes, os dois primeiros terços são idênticos, né? Então, nesse caso, a gente vai abordar basicamente uma parte conceitual, uma parte de bastante conversa, onde procuraremos fazer também uma das três avaliações previstas na regra da nossa universidade. E também, ao longo do restante do curso, nós trabalharemos a parte de programação. Daí ser muito importante mesmo você ter um computador à sua disposição, né? Porque programar no celular não dá muito certo, não é muito produtivo. E vários exemplos que a gente vai adotar simplesmente não funcionam se programados diretos no celular. Então nós procuramos recomendar a todos vocês que utilizem um computador, né? Que tenham acesso a um computador e que também procurem instalar o programa Falcon C++. Esse programa é gratuito. Você colocando no Google a palavra Falcon espaço C, já aparece o download do programa e ele é para ambiente Windows. Para aqueles que trabalham com o ambiente Linux, para a maioria das distribuições de Linux, a gente recomenda que você use o Geany, né? Geany, né? Geany. Em algumas distribuições, o ícone dele é uma lâmpadazinha de gênio, né? Gênio da lâmpada. E em outras é um símbolo parecido com as suítes de programação da Microsoft. Mas o fato é que ele é um ambiente de programação para múltiplas linguagens, dentre elas a linguagem C, que nós abordaremos em nossos exemplos. O exemplo que nós faremos em C no ambiente Windows, usando o Falcon, ele deve funcionar também até sem nenhuma adaptação no ambiente do Geany, lá no sistema Linux, tá? Então a nossa disciplina terá uma duração de 60 horas aula, serão 3 avaliações, de acordo com a norma da nossa universidade. Nesse momento a gente apresenta o nosso slide dizendo que temos aulas teóricas e práticas em laboratório, mas devido ao nosso contexto extraordinário que estamos vivendo nesse momento agora, as nossas aulas teóricas e práticas serão via internet, né? Daí a importância de a pessoa que for cursar essa disciplina conosco ter um computador à sua disposição. Deseja-se que você tenha alguma experiência de operação, obviamente porque nossas aulas serão via computador, né? Então, infelizmente, nós não podemos atender nesse cenário aquele estudante que não sabe sequer ligar um computador, né? É uma pena, mas é complicado, a não ser que ele conte com a ajuda de alguém para ter esse aprendizado, mas se bem que hoje em dia, né, a maioria das pessoas que chegam nessa disciplina já tiveram alguma experiência com informática, né, com alguma utilização. A própria inscrição do Enem, a própria via internet, né? Então, nosso material de curso vai ser disponibilizado via SIGA, né? Nossas notas de aula. E também colocaremos esses vídeos no nosso canal do YouTube, para você acompanhar. Marcaremos reuniões online no horário da aula, tá? Essas reuniões não serão gravadas, mas fiquem à vontade para assistir de acordo com a sua agenda. E que, se necessário, perguntar algo de algum vídeo que já foi abordado na reunião anterior também, sinta-se à vontade para perguntar na reunião seguinte ou na data que lhe for participar da reunião, né? Por isso que a gente evita gravar também a reunião. A gente grava essa aula em vídeo, vai ficar gravando, o nosso procedimento é esse.
As aulas em vídeo serão disponibilizadas no canal do YouTube. A turma será avisada via SIGA. Vocês assistirão os vídeos. E cada dia que a gente fizer uma reunião no horário da aula, nós abordaremos o vídeo daquele dia, né? E após determinado conjunto de vídeo ter sido abordado em reunião, a gente aplica uma prova via SIGA também, tá? São provas que envolvem trabalhos, que vocês vão fazer também em casa. Tudo da melhor forma possível para que a gente leve adiante essa modalidade de ensino no modo remoto, tá? Então, nós recomeçaremos as aulas, mesmo as que foram ministradas pessoalmente em laboratório, antes do início da pandemia, né? E a gente vai gravar um vídeo para cada uma daquelas aulas e continuar o assunto da disciplina, porque a ordem é continuar o período, então continuaremos o período. Mas para não ficar uma disciplina começando, tipo com o carro já andando, né, digamos assim, a gente vai abordar em cada vídeo que a gente for detalhar para você também os assuntos já passados. Então a gente vai disponibilizar todos os vídeos dos assuntos já passados e continuar o assunto e marcar a nossa primeira avaliação e assim levar a nossa disciplina adiante. Então, para começo de conversa, a nossa primeira aula trata de um histórico geral da computação para a gente poder contextualizar você. Por mais que você já saiba do que se trata esse histórico, a gente volta a conversar sobre isso, né? Hoje já se tem evidências que o computador mais antigo da humanidade foi utilizado na Grécia Antiga, né? Foi um naufrágio encontrado na ilha de Antícera, na região da Grécia, né? E lá foi encontrado um equipamento que foi chamado de computador de Antícera, ou máquina de Antícera. Era um computador baseado em engrenagens, né? E essas engrenagens serviam para mostrar, além do que um relógio mostra, né? Hora, minuto, segundo, calendário e tal. Ele também mostrava alguns eventos astronômicos, né? Posição de estrelas, eclipses. E isso, de certa forma, foi uma tentativa bem primitiva de se criar um instrumento de navegação, já que foi encontrado, inclusive, em uma embarcação, em um barco naufragado, né? Então, seria assim, digamos, o tataravô do GPS, né? Algo parecido com isso, né? Um instrumento de navegação. Historicamente, depois disso, já tínhamos o ábaco, que foi utilizado no Oriente, né? Na China, Japão, desde muito antigamente. Na França, Blaise Pascal inventou a Pascalina, né? Que é o chamado pai da computação. E esse rapaz chegou a chamar a atenção da filha de um nobre da corte francesa, né? Nós lembramos no nosso livro de história da existência de um nobre francês, quem não lembra agora sou eu, Lord Byron, né? O Lord francês foi o Lord Byron, e a filha dele ficou muito encantada com a ideia do Pascal, quando o Pascal foi mostrar a invenção dele para o rei, sendo que o Blaise Pascal ele era filho do fiscal de impostos da coroa francesa. Então, nesse caso, chamou a atenção de Ada Lovelace, que veio no futuro a se tornar a esposa de Pascal, e dizem, reza a lenda, que o primeiro computador, tudo bem, Pascal fez, mas o primeiro algoritmo foi a mulher dele quem fez, foi a Ada Lovelace. Então é por isso que a primeira linguagem de programação da nossa era moderna, da nossa era dos computadores eletrônicos, era chamada linguagem Ada. Quando a linguagem Ada evoluiu, ela tornou-se a linguagem Pascal, que veio depois dela. E aí teve a evolução que a linguagem foi como uma árvore, né? A frutinha deixou lá a semente brotou, e do brotar dessa semente saíram vários galhos, vários ramos e até novas frutas, né? Então a primeira linguagem foi a Ada, que evoluiu para Pascal, que em seguida evoluiu para várias outras linguagens, dentre elas a linguagem C, que abordaremos nessa disciplina, certo? Na parte de programação. No advento da eletrônica, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a chegada dos computadores eletrônicos, né? Então ninguém vai ficar aqui discutindo questão de computador, o nome do primeiro computador e tal. O fato foi que na própria Segunda Guerra Mundial mesmo, o primeiro computador eletrônico ajudou os aliados a derrotarem os nazistas, né? Isso aí foi um fato histórico, né? E esse computador ainda hoje existe no Museu Britânico e funciona. Ele tem o horário de ser ligado lá no museu e tal. Se você chegar lá, você vê o computador em funcionamento.
né? O computador que possibilitou a vitória do pessoal do lado de cá. Aí o pessoal do lado de lá foi derrotado na guerra e tal. Então os computadores começaram baseando seus circuitos em válvulas, que depois evoluíram e foram reduzidas a transistores. E esses transistores hoje são miniaturizados, são microscópios e gravados dentro de circuitos integrados, que no Brasil o pessoal chama de chip, né? Chip é uma invenção, na verdade chip é uma gíria norte-americana para policial rodoviário, algo parecido com isso, né? Tem até a batatinha frita cortada em rodelas e frita, né? A batata inglesa cortada em rodelas e frita. É chamada de batata chips devido a ter agradado primeiro os policiais rodoviários das estradas norte-americanas, né? Segundo reza a lenda. E o brasileiro, não sei por que carga d'água, chama circuito integrado de chip, né? Para o brasileiro tudo é chip. Coloca um circuito integrado no computador, é um chip de computador. Coloca um circuito integrado num plug USB e chama de USB Drive. Ninguém sabe o que é isso agora, né? Mas eu vou dizer para você que o USB Drive, Flash Drive, é o nome que no resto do mundo tem esse negócio que a gente chama aqui no Brasil de pendrive. Lá nos Estados Unidos, no lugar que fala inglês aí, o pessoal não mistura caneta com drive, né, de computador. Para eles, uma caneta que você enfia no computador, que diabo é isso? Pendrive, né? Se você um dia estiver fazendo uma viagem internacional e precisar comprar um pendrive, lembre-se, você vai comprar um USB Drive ou um Flash Drive, né? Pendrive é coisa de português brasileiro, né? Fala-se no Brasil essa palavra em inglês. Aliás, esse termo em inglês para designar esse objeto, tá certo? E o fato é que aqui no Brasil a gente tem essa mania de chamar circuito integrado de chip, não sei porquê. O próprio cartão de habilitação da operadora, né, o SIM card, né, que é o chamado cartão de habilitação do seu número no seu celular, é o chip da operadora, né? Você chega ali no centro, tem o pessoal, chip da Claro, chip da Oi, né? Aí você já tá, ó, o chip do celular. Não, é um SIM card, né? O nome daquele cartão ali é SIM card. É o cartão que grava as informações de uma linha telefônica para você inserir no seu celular, né? É chamado de chip no Brasil, por uma questão de regionalismo, né? E a gente se mete a falar inglês sem saber. Então, de conceitos iniciais, o computador é todo equipamento capaz de receber uma entrada de dados, processar essa entrada e armazenar, quando for o caso, e também devolver ao final uma informação, né? Eu chego no sistema, coloco meus dados, você chega, coloca o seu, outro colega chega, coloca os dele. Aí a gente pede, vamos fazer o relatório da disciplina do professor Ferri. Aparece lá o professor Ferri ministrando a disciplina e o nome de cada um de vocês ao lado de um calendáriozinho lá que a gente vai marcando a sua presença em nossas aulas. Aí eu digo que isso aí é o diário de classe, né? Esse diário de classe é uma informação, né? Você está frequentando, não está frequentando a nossa aula e tal. Então o computador tem essa capacidade de reunir dados para armazená-los, organizá-los e fornecer informações, tá? O computador sendo eletrônico, ele vai trabalhar com a presença ou ausência de energia. A gente chama isso de bit, né? Está presente a energia, bit ligado, bit 1. Está ausente a energia, bit 0, bit desligado, né? Tanto é que geralmente os botões que ligam e desligam alguma coisa tem zeros e uns marcados lá, ou então um número 0 com um umzinho no meio, né? Para informar que você vai empurrar aquele botão para dentro para ligar aquele objeto, né? Já virou até um ícone de power, né? Como se chama aqui no Brasil, deveria chamar de força, né? Você vai ativar a força do equipamento. Aí você vai dar um power, né? Lá no equipamento. E por aí vai, né? Reza a lenda que a gente não coloca tudo em português porque a patente não é nossa. Bom, mas tem país por aí que o pessoal traduz, né? Depende da cultura de cada país. E a gente vai chamar de digital todo circuito que seja baseado em bit, tá certo? É eletrônico, é baseado em bit, presença ou ausência de energia em determinado patamar de voltagem, né? 0 volt, 5 volt, geralmente o que o nosso computador trabalha é em torno disso, né? A gente vai dizer que é digital. Então, qualquer coisa analógica pode virar digital, aí depende, né? Se essa coisa analógica for representada por uma onda senoide, provavelmente ela pode virar uma coisa digital. Aí, no caso, é uma imagem, um som,
qualquer outra coisa que você imagine no computador. É um texto, né? Um desenho, alguma coisa desse tipo. Só que vai ter uma leve perda de algum detalhe, né? A essa perda a gente costuma chamar de erro computacional. Mas vocês vão estudar melhor o erro computacional aqueles que forem pagar a disciplina de métodos numéricos. Que lá você vai ver as senoides da matemática, as ondas, as linhas das funções matemáticas, quando elas viram digitais, tem uns cantinhos lá que não dá para desenhar. Por mais quadradinhos que vocês botem lá dentro, né? A história lá da integral também, quem já está se ligando aí em cálculo e tal, né? A integral também tem a ver com isso. Bom, mas o fato é que no nosso dia a dia, onde é que a gente percebe mais a presença de mais bits ou menos bits? Geralmente na música. Você vai ouvir um MP3, você pode baixar esse MP3 para você, quem gosta de ter o arquivo gravado no pendrive ou na memória do celular, para não ter que acessar gastando dados toda hora aí nas plataformas, né? Aí você consegue o arquivo com a taxa de bits de 64K. É bem ruinzinho, para dizer a verdade, né? Um sonzinho bem fuleiro. Aí você ouve assim, parece que você está ouvindo aquele radinho com pilha fraca, AM e tal. Aí você de repente consegue essa mesma música, só que com a taxa de bits de 160K. Aí já fica bem melhor, parece que você está ouvindo o próprio CD mesmo, né? Então existe essa escala que você pode procurar de taxa de bits e a qualidade do som que é comparado. Na verdade, você imagina o som como sendo uma senoide que você ouve, né? Seu ouvido ouve, mas essa senoide precisa ser preenchida por bits, por quadradinhos. Então, a cada segundo de som, você vai ter 64 mil bits. Não fica legal. Mas se você tiver 160 mil bits nesse mesmo segundo, aí o pedacinho da curva da senoide do som que você precisa ouvir vai ficar muito melhor desenhado, com muito mais precisão. É claro que o arquivo vai ficar muito maior também, né? Na hora de você baixar para o seu pendrive, para o seu celular e tal. Mas isso é ser digital, beleza? É aí que vai ter utilidade, por exemplo, o cálculo para a computação, né? Quando você vai trabalhar lá com os mínimos quadrados e tal, você vai encontrar essa utilidade. Vale para foto, vale para vídeo, vale para tudo na computação, para tudo que for digital. Quanto mais bit tiver em uma determinada fração de tempo, mais qualidade, mais definição, mais próximo da realidade estaremos, tá certo? A vantagem de ser digital. Tudo que é digital assume dois valores, ligado ou desligado, desligado ou ligado, 0, 1, né? Então, se houver uma interferência, é fácil de a gente detectar que houve uma interferência e até mesmo de corrigir. Então, é por isso que o celular hoje em dia transmite sinal digital, a TV transmite sinal digital. Estamos caminhando também para o rádio ficar transmitindo em sinal digital. Isso já acontece na Europa, se não estou enganado, né? A gente sabe que o rádio, historicamente, tem onda curta, AM e FM, né? As ondas curtas estão ficando, perdão, cada vez mais raras, né? A AM está sendo desligada até por força de lei aqui no Brasil, porque querem liberar espectro de alguma forma. Então estão desligando o rádio AM no Brasil. Eu acho até um crime isso, porque quem mora numa fazenda mais distante da sede do município vai ficar sem ter acesso a um rádio sequer, né? Vai ter que ser obrigado a comprar uma parabólica para poder assistir televisão. Ou ouvir rádio FM via parabólica, né? E é muito chato isso, de optar por matar uma tecnologia. Às vezes tem gente que ainda depende dessa tecnologia, né? Mas nosso país optou por isso, infelizmente, acabar com rádio AM. Daqui a pouco vão acabar com rádio FM também. Quando descobrirem que a Europa já ouve rádio digital, né? Que já é uma tecnologia nova, né? Então, que você interage via o próprio aparelho de rádio, né? E por aí vai. Então, de repente, vão criar uma lei para matar a FM aqui também. Mas deixa para lá. O fato é que, sendo digital, tende a ser a nossa tendência de futuro, tá? E quando você vai medir os dados que são transmitidos ou que são recebidos, são armazenados, você agrupa esses bits, né, em grupos de 8. Aí você vai ter o byte. O byte é uma unidade mínima para medir memória, tá? Então ele é composto de 8 bits e, grosseiramente, se a gente for comparar com um texto, um byte é uma letra. Um espaço, um ponto, uma vírgula, tudo isso ocupa um byte. Então cada toque que você deu no teclado digitando o texto foi um byte que você mandou para a memória do computador.
para o computador processar, organizar, salvar. Ah, eu botei negrito numa palavra. Você colocou um byte invisível antes da palavra e o outro byte invisível depois da palavra, para dizer aqui liga o negrito e aqui desliga o negrito. E por aí vai, tá certo? Então, o byte num texto seria cada toquezinho que você dá, um byte gravado no disco, né? Na música, geralmente quando você vai falar em música hoje em dia, você trata de MP3, que é um arquivo já de música bem consolidado no mercado e que não ocupa tanta memória, né? Antes do MP3, o arquivo simplesmente era gravado na forma de bytes. Era o som gravado na forma de bytes, era o chamado arquivo WAV, zero compressão, e esse arquivo ocupava espaços absurdos de memória. Para uma simples conversa como essa nossa, não seria muito possível a gente pensar em gravar esse vídeo para colocar para você assistir. Gastaria muita memória, gastaria muita internet de todo mundo. Aí veio as codificações que tornaram esses bytes mais inteligentes, digamos assim, né? Então a proporção do MP3 ficou de 1 para 10, pelo menos. Então o arquivo já se tornou 10 vezes menor. Então a cada 1 minuto de música, geralmente você tem 1 megabyte de informação gravada no pendrive, no disco, na memória do celular, transmitida na sua plataforma e por aí vai. A cada 1 minuto de um MP3, uma qualidade razoável de CD, né? Então, mas professor, o que é o megabyte? O que é o kilobyte? São os múltiplos do byte, né? Essa nomenclatura de múltiplos, ela veio lá da física, né? Bastante lembrar do grama para medir o peso, né? A massa, sei lá, não me lembro mais direito como é que é essa história. Aí você, quando sobe na balança, você fala que você tem quilogramas. Quer dizer, você tem milhares de gramas de massa no seu corpo, né? Então você tem já a grandeza do quilo. Ainda bem que você não tem megas. Porque megagrama você teria que ter mais de 1000 quilos, né? Mas no computador, como o nosso universo não é de 10 em 10, é de 8 em 8, então nós trabalharemos com múltiplos de 8. Na verdade, o múltiplo de 8 próximo a 1000 é o 1024, né? Então vamos a uma tabelinha aqui com os principais múltiplos do byte. Submúltiplo não faz sentido porque o byte já é a unidade mínima. Veja aí no conceito dele, é na nossa tela, né? Unidade mínima, né? Então, os múltiplos do byte. Nós temos o kilobyte, 1024 bytes, são milhares de bytes. O mega é 1024 kg, e de agora em diante, cada nova denominação é 1024 vezes a anterior, né? O quilo é milhar, o mega é milhão, o giga é bilhão, né? O tera é trilhão, e por aí vai, né? Então nós temos o quilo, o mega, o giga, o tera e o peta, né? É muito comum hoje em dia você comprar um computador, esse computador aqui tem 1 terabyte de HD. Quer dizer, o disco rígido dele que grava as coisas lá dentro tem a capacidade máxima de 1 trilhão de bytes. Professor, isso é muito? Depende, eu sempre digo depende para todo mundo. Para você ter uma ideia, para a gente trabalhar mesmo no dia a dia, até exercer a profissão da gente mesmo, cerca de 100 gigabytes, que é a capacidade imediatamente anterior ao tera, né? 100 gigabytes dá e sobra. Você instala o Windows, você instala o Office, você instala o programa do seu trabalho, né? Que alguém vai instalar algum programa de trabalho e grava vários arquivos de trabalho seus. Para você ter uma ideia, eu mesmo sendo professor de 3 ou 4 disciplinas diferentes e mantendo até uns programas especiais instalados no meu computador para gravar a aula e tudo mais, eu não chego a ocupar no meu computador, em uso normal, 200 GB de disco. Eu não chego nem a ocupar 200, né? Aí imagina 1024, que é 1 tera, né? Então é difícil a gente encher 1 tera com arquivos de trabalho, arquivos para ganhar o pão. Mas a diversão, né? A diversão está sempre presente. Então a gente tende a ficar baixando todas as temporadas daquela nossa série favorita, baixar aquele filme que a gente sempre quis ter. Ah, professor, mas isso é pirataria. Muita gente faz. Então a gente não vai fechar os olhos e dizer assim, o mundo é um mar de rosas e ninguém baixa nada que seja legal. E mesmo você baixando coisas legais, né? Existem documentários gratuitos para você baixar. Existem sites que você baixa filmes e vídeos, já livres de direitos autorais, que não é pirataria você baixar. E existe aqueles sites que você paga para baixar o filme, né? Paga para baixar a série. Tem tudo isso na internet, né? Você
E uma vez que você paga, você está como se você estivesse comprando o DVD antigamente, né? E as pessoas tendem a comprar esse tipo de coisa ou piratear esse tipo de coisa e querer armazenar no seu disco rígido. Então, nesse caso aí, meu filho, o céu é o limite. Que vai depender muito de suas preferências, de sua coleção de música, da sua coleção de vídeos, né, da sua coleção de filmes, séries, que você tenha no seu HD e não queira tirar dele. Eu geralmente tiro, né? Eu tenho HDs externos na minha casa, mais de um, inclusive. Um dedicado ao backup, à cópia dos meus arquivos de trabalho e também de toda a minha família, né? Somos 4 membros aqui, eu, a esposa e 2 filhos. E cada um tem o seu computador de uso, ainda mais agora neste ano de pandemia. Cada um tem seus arquivos de trabalho, seja de escola ou de trabalho mesmo, né? E eu costumo colocar neste HD destinado ao que a gente chama em computação de backup, né? A cópia semanal ou até mesmo quinzenal que eu faço no computador de cada um. Eu chego, peço licença no computador ali, plugo o HD e copio todos aqueles arquivos trabalhados, né? No meu, no da minha esposa, dos meus filhos. E assim a gente vai mantendo para caso dê um defeito, caso aconteça alguma coisa grave com o computador, a gente sabe recuperar aqueles bytes ali, né? E quando eu baixo alguma coisa assim para assistir, eu costumo colocar também no HD específico para isso, para não manter no meu computador. Porque isso torna o meu disco menos ocupado e na hora de fazer o backup eu perco menos tempo, né, para fazer um backup com uma quantidade menor de arquivos de trabalho. Então, geralmente o meu HD, ele pode ter 1 TB, pode ter 500 GB, mas o máximo que eu já consegui ocupar de arquivo de trabalho foi cerca de 200 GB, não passa disso. Conheço muita gente mesmo, até que orienta doutorado e tal na nossa universidade, que não chega a ocupar nem 150 GB de disco. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Hoje fornece na loja um HD de 1 TB. A alternativa para ele, como a gente vai discutir em aulas futuras, é o SSD, que é um equipamento mais veloz, mas ele é mais caro. Então, geralmente as pessoas têm que abrir mão de um HD de 1 TB em troca de um SSD de 250 GB, por exemplo, que é mais ou menos o mesmo preço. Aí a pessoa fica, poxa, mas eu vou perder, aí vai cair para 1/4 o armazenamento. Meu amigo, você vai trabalhar com um disco que vai caber tudo que é do seu trabalho. Não vai caber aquela série, aquele monte de série que você vai baixar, mas aí você vai colocando em HDs externos e a vida segue, né? Vai ficar tudo tranquilo. Bom, para a gente poder continuar o nosso assunto, vamos falar um pouco de velocidade e capacidade de comunicação, né? O byte mede aquelas coisas que estão armazenadas, mas normalmente essas coisas elas são transmitidas via internet, via alguma rede, via alguma forma de comunicação. E esse byte ele vem todinho assim de uma vez só pela internet? Não. Ele é mandado bit por bit. Então a internet manda um bit de cada vez para a gente recebe, monta o byte de novo. No caso, o modem da gente recebe, tem um aparelho chamado modem na casa de todo mundo, ou no computador, no celular da gente, né? Tem um aparelho chamado modem, que ele vai modularizar de novo esse byte que foi demodularizado lá do outro lado. Então o provedor, o YouTube, o SIGA, a UFPI manda para você um bit de cada vez via internet. A sua internet recebe um bit de cada vez e remonta, né? Então é muito importante a gente ter uma ideia se a nossa internet está sendo medida em kbps, que são kilobits por segundo, ou mbps, megabits por segundo. Quanto mais, melhor, tá certo? Ainda mais no caso da internet, que ela é uma rede que foi concebida no final da década de 60 do século passado. E naquele tempo não tinha como você garantir que uma rede de computadores via telefone, que era via telefone naquele tempo, né? Ela fosse de velocidade constante. Então a internet ela já foi criada na sua concepção para ser uma rede de velocidade variada, tá certo? E variável também. Então tem hora que a internet está rápida, tem hora que ela está lenta, porque ela já nasceu assim, há 50 anos atrás, na concepção dela. Professor, mas eu lembro que a internet chegou na minha casa, chegou aqui no Brasil em 90 e pouco. É verdade. Ela demorou tudo isso para chegar nos lares, né? Demorou de 69
a 94 mais ou menos, para poder chegar nos lares. Mas antes disso, ela foi evoluindo em quartéis e em universidades, né? Tanto na área militar quanto na área acadêmica, a internet foi evoluindo e de repente ela ganhou o espaço comercial e doméstico que ela tem hoje. E todo mundo hoje está na internet, mas ela continua sendo aquela rede de velocidade variada, né? E quando você contrata a sua internet, você faz um contrato de 10 megabits, 50 megabits, 100, 150, 200, né? Não quer dizer que seja essa velocidade o tempo todo, vai ser essa velocidade a maior parte do tempo. E também tem vários outros fatores que vão influenciar se você está usando um equipamento de uma geração ou de outra. O próprio cabo de rede, para quem usa a internet via cabo, vai influenciar na velocidade. Tem muitos detalhes que você tem que se informar para saber se a sua internet está realmente dentro daquilo que você contratou. Mas é sempre bom você procurar uma internet que não tenha limite de tráfego de dados, porque algumas limitam e cobram multa quando você ultrapassa. Ah, essa internet aqui é de 100 megabits, mas o tráfego de dados dela é 10 gigabytes. Isso é muita coisa, professor? Depende. Se você for o tipo de cara que acessa só e-mail e não costuma ficar assistindo vídeo no YouTube, não assiste nossas aulas toda vez que eu gravo uma aula nova, 10 gigabytes dá que sobra para você passar o mês. Agora, se você vai ficar assistindo vídeos como esse da nossa aula e outras coisas mais na internet, com certeza é melhor você fazer um tráfego de dados ilimitado. Geralmente, por uma questão de tradição comercial aqui no Brasil, já se tentou, os provedores já tentaram vender planos limitados como sendo o padrão para o usuário doméstico. Porém, a Agência Regulamentadora de Comunicações do Brasil, a Anatel, ela já interferiu nesse contexto e já foi decidido, com ações movidas também junto a delegacias de defesa do consumidor, que o padrão de assinaturas de internet no Brasil seria de tráfego ilimitado, por um prazo indeterminado. As operadoras recorreram dessa decisão, mas o fato é que se eu vendo uma internet para uso fixo na sua casa, eu não posso limitar o tráfego para cobrar excedente de você, né? Mas no celular o pessoal foi omisso quanto a isso. É por isso que nossos celulares têm 1 GB de dados, 100 MB de dados, né? Principalmente os pré-pagos, né? E a gente sabe que quando atinge o limite, né, um pacotinho de dados a mais é um absurdo, né? Consome todo o realzinho que você botar de crédito lá para poder comprar 1 gigazinho de dados que seja, né? Então, muito cuidado com o tráfego de dados limitado, tá certo? Geralmente é um valor pequeno. Não compensa você contratar dados limitados. Esse tipo de assinatura é atrelado geralmente ao serviço de SIM card, né? Ao serviço de chip de celular, como a gente diz, né? Geralmente esse tipo de internet é dos piores que tem, né? Se você usa esse tipo de internet na sua casa, 3G, 4G, alguma coisa assim, G, mesmo que seja naqueles roteadorzinhos que a operadora fornece, a gente recomenda, o professor recomenda a você que procure uma internet de melhor qualidade. Às vezes sai até mais barato. Você contratar uma internet via cabo ou via fibra ótica mesmo, né? Que está muito comum na cidade aí, fibra ótica. Então, leve em consideração trocar de operadora. Sai dessa aí de ficar em casa usando internet via celular. Ela não é nada prática. Internet de celular é um quebra-galho quando você está na rua, né? Você precisa consultar alguma coisa na internet e tem ali uma franquiazinha de 1 GB, sei lá, 500 MB, para você acessar alguma coisa num lugar que não tenha Wi-Fi disponível para você, não é? Então nós temos aqui uma tabelinha que vai orientar um pouco você sobre essas assinaturas limitadas, que geralmente são ligadas a chip de celular. Menos de 1 GB, esqueça, né? Mal dá para ver e-mail. De 1 GB a 10 GB dá para usar pouquinha coisa de bate-papo, de Skype, mas não dá para ver muito vídeo não. 20 GB já dá para você usar Skype, já dá para você assistir aulas de uma disciplina ou duas. Mas se você tiver mais disciplinas, aí você vai ter problemas com a franquia dessa internet. Então o ideal, está aqui destacado em negrito, né, é a internet ilimitada. Ela é ideal para você pagando um valor fixo e sempre que necessário você vai usar a sua internet para trabalho, para lazer, para estudo, por que for. Já o G da conexão, ela vem associada à sigla GPRS, que é um padrão que nasceu na Europa para transmissão de dados, né? E o Brasil acabou adotando esse padrão, aderindo a ele também.
né? E o mundo todo hoje basicamente trabalha com esse padrão para transmissão de dados. Temos aqui uma tabela que resume o que já está padronizado no mundo todo, né? Sabemos aí dos vários boatos e disse-me-disse do tal do 5G que está chegando. Mas o que nós temos aí garantido e escrito em papel é a internet de 1G até 4G. Tá tudo aqui com as abreviações que geralmente aparecem no painel do seu celular quando você está acessando, né? A velocidade, né, que varia desde aquela internet 1G, que é a mesma coisa daquele tempo que o teu computador grandão, branco, desbotado, quase amarelo, né, que você plugava no fio do telefone, esperava dar sábado 14 horas para contar um pulso, aí botava aquele barulhinho de gato fritando, né, conectava na internet aquela velocidade tão lenta, né? Então, se o teu celular indicar 1G ou tiver abreviado como analógico, ele está dizendo que está conectado naquela velocidade. Você não vai abrir nada, né? Hoje em dia não se abre mais nada nessa velocidade. É só para dizer que está conectado, né? 2G, se aparecer no seu celular, a velocidade é essa bem aqui, 114 kilobits por segundo, tá? 2,5, 400, 3G pode chegar até a 1 megabit. Difícil chegar, viu? 3G é difícil chegar em 1 megabit. Porque as operadoras vão limitando também, né? 3,5G ou H, aparece um Hzinho ou um H+, lá no teu celular. Aí, geralmente, quando o sinal tá fraco, o sinal do 4G tá fraco, a tua internet fica com um Hzinho lá no lugar do 4G, né? Então, isso significa que ela está operando até a 7,2 megabits por segundo, muito embora a especificação dos engenheiros, né, que criaram essa internet 3,5G, chegue até a 21 megabits. Mas as operadoras só oferecem os 7 mesmo e olhe lá. E o 4G, ele pode chegar até 100 megabits por segundo, então está se cogitando aí que o 5G chegue em 1 gigabit. Só que você pode imaginar o seguinte, quem entende um pouquinho aí de rádio, quem gosta de rádio, né? Professor, celular também é rádio. Sim, eu concordo, celular também é rádio. Ah, mas é um rádiozinho digital que transmite dados e recebe internet. Sim, exatamente isso. Então ele deve ter uma frequência, né? Como tem aí da FM X da minha cidade, da FM Y da cidade vizinha. Exatamente, ele tem uma frequênciazinha lá para poder sintonizar a operadora. A operadora tem a torre e teu celular é um aparelho de rádio que sintoniza a frequência lá daquela torre, né? Para poder haver a comunicação. Professor, e se essa espectro de frequência da minha cidade ficar lotado? Já ficou. Do 1 ao 4G já ficou lotado. Os 4 chips, quando estão disponíveis na sua cidade também, já garantiu que está lotado o espectro, né? Todo mundo sabe das 4 operadoras que tem aqui no Piauí, por exemplo, né? Claro, Vivo, TIM e Oi, né? Então essas 4 operadoras nos dizem que cada uma está lá com a sua emissorazinha de rádio, né? Ao mesmo tempo. E teu celular sintoniza aquela frequência que o chip dele manda, né? E na questão de dados, cada operadora dessa está lá oferecendo do 1 ao 4G. Então, para poder lançar o 5G, pessoal, tem um bate-boca muito grande atualmente, né? Uma das soluções que o Brasil quer propor é desligar o rádio AM, né? O rádio AM está sendo desligado nesse objetivo aí. Outra coisa também é que estão se falando que do 3G para baixo vão desligar também o sinal. O celular vai conectar pelo menos no 3.5G, 4 ou 5, né? E o 5, ele, como não tem frequência nova para ele vai aproveitar essas frequências que forem sendo liberados dos outros Gs aí que estão sendo desativados, né? Então ele vai somar todas essas frequências para poder operar. Aí eu fico imaginando, e se um dia tiver a ideia de lançar o 6G, o que é que eles vão fazer, né? Então a gente está esperando acabar essa confusão, se é o padrão chinês, se é o padrão nórdico, né? Que lá na Europa, as empresas de telecomunicações nórdicas, que têm uma grande tradição na área, né? Todo mundo aqui já ouviu falar da Nokia, da Ericsson, né? São empresas de grande tradição. Elas estão propondo determinado padrão, determinada tecnologia para o 5G. Por outro lado, as empresas chinesas, né, Huawei e outras lá, estão propondo outro padrão tecnológico para o 5G. Aí já teve confusão com político, já teve confusão com Covid, com não sei mais o que. Pessoal, é sinal de rádio, né? E não é nem um sinal de frequência nova, né? A frequência que o 5G vai usar é uma frequência que a gente já usa, a gente já nasceu com ela rodando aí no mundo, né?
Aí quando a gente nasceu, já tinha rádio AM no mundo há muito tempo, né? O bisavô da gente já ouvia rádio AM. Então no Brasil estão com essa ideia, desliga o rádio AM para poder botar o 5G lá. Aí no resto do mundo, desliga o 1G ou 2G para poder botar o 5G lá. Mas o fato é que são frequências que não são novas, né? Mas estão dizendo aí que devido ao 5G, a Covid apareceu, não sei o quê, porque o pessoal não tem o que fazer mesmo, né? Fica inventando história. Então, uma dica que nós temos para você. Se você usa a internet de celular da sua casa e não tem necessidade de usá-la em trânsito, procure ver se não tem uma assinatura de fibra ou de cabo, dessas operadoras aí que oferecem nos bairros, né? De repente até via rádio no bairro, é melhor do que pelo celular. Porque essa de celular ela é muito frágil, a conexão. Além de ser limitada e cara, tá certo? Então essa é a nossa conversa, pessoal, para essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro vídeo. Ficou meio extenso porque nós tivemos que apresentar a disciplina, mas no próximo vídeo nós abordaremos o assunto da nossa segunda aula do curso, que é a respeito de hardware, orientações para aquisição de equipamentos, tá? Temos algumas novidades a falar nessa aula em relação àquela que foi ministrada pessoalmente lá no início do período, mas eu deixo vocês agora na curiosidade quando eu lançar o próximo vídeo. Aí vocês vão acompanhar e conversaremos na nossa reunião a respeito das ideias de cada vídeo à medida que a gente for evoluindo na apresentação de cada um deles. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e aguardo vocês em reuniões ou em comunicações via e-mail, via SIGA também. Obrigado.